Olá, amigos. 2 de junho de 2016, Legítima Defesa em Foco. Comentamos no último programa o mal-sinado projeto de lei número 176 de 2011 do Senado, de autoria de Cristóvão Buarque, cujo propósito é simplesmente revogar, anular, desrespeitar a decisão popular tomada no referendo de 2005 e acabar de uma vez por todas com o direito à legítima defesa por armas de fogo no país. E informamos às senhoras e senhores que havia sido designado na Comissão de Constituição e Justiça daquela casa, o Senado, como relator, o senador Magno Malta. Mas a matéria não esquentou lugar lá no gabinete do Magno Malta, não. Ele a devolveu ontem, por volta das 15 horas, segundo os registros do Senado, simplesmente sem manifestação, ou seja, não apresentou o relatório. As senhoras e senhores poderão estranhar, mas nós já comentamos episódios similares aqui, principalmente em episódios relacionados aos projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, em que o parlamentar recebe o encargo de relatar determinada matéria e a devolve sem manifestação. Não existe uma obrigação clara, regimental, tanto na Câmara como no Senado, de que o parlamentar aceite imperativamente os encargos de relatoria que lhe são designados. E nesse caso, o Magno Malta simplesmente devolveu. Por quê? Não sabemos. Não houve tempo para apurar. A decisão foi tomada ontem, como eu informei, lá para as 15 horas. Publicou-se no site do Senado à noite e hoje, dia seguinte, aqui estamos informando as senhoras e senhores. Vamos procurar apurar, mas o fato é que a matéria agora passa então a aguardar novo relator, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos acompanhar, vamos verificar quem é o novo relator para que transfiramos aquela pressão democrática que sabemos fazer à pessoa oportunamente indicada para essa missão lá no Senado da República. Já que falamos de acompanhamento legislativo, parece-me importante falar um pouco, discutir o projeto de lei número 704 de 2015, este da Câmara dos Deputados, de autoria de Ronaldo Benedê. Esse projeto insere uma alteração não no Estatuto do Desarmamento, mas no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, criando no artigo 7º, que é o artigo das prerrogativas do advogado, uma nova prerrogativa: o porte de arma de fogo para defesa pessoal. Embora vincule essa prerrogativa ao cumprimento das exigências do artigo 4º, inciso 3º, do famigerado Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Então, apesar de ser declarada prerrogativa, o advogado terá de provar que tem habilitação psicológica e habilitação técnica para portar arma de fogo de defesa. Isso provoca muita controvérsia, primeiro porque algumas pessoas dizem, não, nossa questão não é essa ou aquela categoria. E, de fato, nós, o Movimento pela Legítima Defesa, nunca defendemos, nunca defenderemos o porte de arma para essa ou aquela categoria funcional, esta ou aquela categoria profissional apenas. Nós defendemos o porte de armas, nós defendemos o direito de legítima defesa por meio de armas de fogo a toda pessoa de bem do Brasil, de qualquer parte do mundo. Mas nos interessa o Brasil que demonstre cumprir os requisitos da lei. Não ter antecedentes criminais, um deles, evidentemente. As habilitações são outros requisitos. Por outro lado, nós sabemos que leis como essa acabam ajudando na tarefa de lutar contra o Estatuto do Desarmamento, uma lei obviamente draconiana, porque vão causando perfurações na blindagem desse maligno encouraçado opressor que é o Estatuto do Desarmamento, fazendo com que um dia ele vá a pique. E no tocante aos advogados, nossos amigos, nossos combatentes, que entendem que isso não muda coisa alguma para os advogados, eu peço permissão para discordar. Pelo menos a lei declara uma prerrogativa, declara um direito, que é da categoria. Pode sofrer alterações relacionadas com
ser direito apenas do advogado ativo, ou coisas assim, já há até esboço de pareceres nesse sentido, mas o fato é que declaram um direito, uma prerrogativa. E se declara a prerrogativa de que o advogado porte arma, evidentemente essa prerrogativa absorve aquela de adquirir, de possuir arma, claro, porque ninguém pode portar se não possuir. De modo que eu vejo muito mais aspectos positivos do que negativos nesse projeto de lei. Nós vamos acompanhar a tramitação, vamos entrar nesse debate também, sem dúvida alguma, com sugestões ao deputado Ronaldo Benedetto. E, às vezes, em termos de lei, nós acabamos por deixar passar matérias do nosso interesse sem o mínimo debate. Há uma justificativa. Frequentemente há uma justificativa. Às vezes nós cochilamos. Mas vejam só esse caso aqui. A Lei 13.202 de 2015. As senhoras e senhores já ouviram falar dessa lei? Claro que não. Apenas se forem advogados tributaristas. Aí seguramente já ouviram falar-se. A área tributária é uma área muito complexa do direito do Brasil. Aliás, é um cipoal de normas maluco, impressionante, maléfico, que dificulta sobremaneira o entendimento até dos cultores do direito, até dos jurisconsultos, quanto mais das pessoas comuns. E essa lei, que deriva de uma medida provisória, obviamente, portanto, é iniciativa do Executivo, a medida provisória número 685 de 2015, visava apenas a instituir o Programa de Redução de Litígios Tributários, ou seja, criar um mecanismo jurídico para evitar a gama enorme de ações judiciais em que se debatem os particulares, os administrados contra o Estado nas controvérsias tributárias. Era uma lei que tinha um propósito bom, uma medida provisória, não havia necessidade de ser medida provisória, claro, mas uma medida provisória que tinha um propósito muito bom e escondia um jabuti. Lembram-se do jabuti, a que já nos referimos, as matérias estranhas que são inseridas em lei? Esse jabuti no artigo 8º dessa lei, que permite ao Poder Executivo atualizar monetariamente, isto é, reajustar, diversas taxas, uma bateria de taxas previstas em lei no país. E uma delas, um desses grupos de taxas, aquelas do Estatuto do Desarmamento, o artigo 11 da Lei 10.826, com o seu anexo. E como é que essa lei permite a atualização monetária, ou seja, o reajuste? Permite que, de supetão, de uma vez só, seja reajustado o período pela inflação. Lembrem-se que a última tabela de taxas foi imposta por uma lei de 2008. Então, calculem de 2008 a 2016, escolham, por exemplo, o IPCA, e vão verificar que a inflação acumulada foi de 65%. Mas calma lá. A lei permite apenas na primeira pancada, primeira tacada, que o Executivo reajuste apenas 50% do valor acumulado. Então, 32,5%. Assim sendo, da noite para o dia, mediante um ato normativo qualquer, porque tem autorização legal, o Poder Executivo poderá enfiar goela abaixo dos atiradores desportivos, dos caçadores, colecionadores, das pessoas que querem adquirir uma arma para a legítima defesa, das pessoas que pleiteiam um porte de arma para a defesa pessoal, um reajuste de 32,5% naquelas taxas lá estipuladas. E mais. A lei estipula, a partir de então, um processo anual de reajustes. Tudo isso passou sem debate, porque foi inserido de modo solerte em uma matéria tributária, em uma matéria que era para instituir um programa de redução de litígios tributários. E nós não nos apercebemos disso. Não pressionamos os parlamentares. E pior, eles também, os nossos combatentes, lá da Câmara dos Deputados, principalmente, não se aperceberam disso, ou se aperceberam, fizeram vista grossa. Então temos que preparar o povo. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.